Atos capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos ou dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, ou constituamos nesse importante negócio. Quanto a nós nos consagraremos ou perseveraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu estou lendo na tradução revista e atualizada. A sua deve ser revista e corrigida. O que esse texto traz? O que ele ensina? Vamos abrir bem o coração e o entendimento. Nós estamos aqui licionando na escola de obreiros, obreiro aprovado. Então nós sempre estamos ensinando que ninguém ajuda, integra-se no corpo de Cristo como um obreiro, apenas por boa vontade, ou por querer, ou por se julgar capaz. Ele deve então atender, ele deve reunir as condições necessárias, básicas, para ele iniciar o ministério. E isso, essas necessidades, essas condições, estão aqui tratadas em Atos capítulo 6. Então nós vamos aprender que condições são essas que um homem, uma mulher deve reunir para ser um obreiro. E se ele não reunir essas condições, se ele não tiver essas qualidades, se ele não tiver esses recursos, ele não pode ser um obreiro. Assim como não damos a chave de um carro para uma pessoa de 16 anos, que não reúne as condições, não está habilitada para dirigir aquele carro, assim também não podemos entregar um ministério a uma pessoa que não reúne tais condições. Assim como não podemos colocar uma pessoa no cargo, num importante cargo em uma empresa, ou dar a ele uma importante responsabilidade de uma repartição da mesma empresa, sem ele reunir as condições, e se ele não reunir, não estiver capacitado o suficiente, ele vai comprometer aquela empresa. Assim também, não podemos dar responsabilidades, ou cargos, ou alguma repartição, ou reconhecer um obreiro, seja o mínimo que for, se ele não reunir as condições básicas e necessárias. E Atos capítulo 6 vai tratar disso. Vamos ver o que o texto nos ensina. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esse capítulo 6 trata da nomeação dos 7 diáconos. O capítulo 6 e os primeiros versículos, até o 7, vai tratar da nomeação dos 7 diáconos, 7 obreiros, 7 ajudantes. A palavra diácono vem do grego diaconia, que quer dizer serventia, servo, assistente. Uma palavra que o próprio Jesus usou para ele. Jesus nos evangelhos, muitas passagens, ele se manifestava, se portava como um diácono. Não é o servo maior que seu senhor, então ele foi senhor e foi servo ao mesmo tempo. Jesus então também foi um diácono, um servo, um assistente da obra do seu Pai, Deus, o Senhor. Então a Bíblia diz aqui que no capítulo 1 houve um aumento. Começou a crescer a igreja de Atos. Suponhamos como a nossa igreja, ou do irmão que vai me assistir, e tem uma igreja de 100 membros. E pelo trabalho evangelístico muito eficaz, a igreja passa a ter 300 membros. Aquele pastor, essa igreja, essa repartição, conta com 20 diáconos para cuidar de 100 pessoas. Então o número aumenta para 300,
aqueles 20 diáconos, aqueles 20 obreiros, incluindo o pastor principal, pastor, obreiro, diáconos, todos os que apacentam a igreja. Aqueles 20 obreiros que cuidavam de 100 almas, agora têm que cuidar de 300. Então eles sobrecarregam e deixam a desejar em algumas repartições, porque aquilo que eles cuidavam com eficácia, agora pelo tempo não ser suficiente, ou por ter multiplicado o trabalho, passa a ser debilitado. Foi o que ocorreu. Cresceu, multiplicando-se o número dos discípulos. Então, o número dos convertidos, dos batizados. A igreja que tinha 100, passou, em tese, ter 300 pessoas. E houve a murmuração dos helenistas contra os hebreus. O que são os gregos e os hebreus? Ou gregos e judeus, né? Na sua tradução está gregos e judeus, outra está helenistas e hebreus. Aqui está falando de duas classes de judeus convertidos ao cristianismo. Os helenistas eram judeus puros, judeus de sangue, mas com costumes e com o idioma grego. Só que com o crescimento, as viúvas dos helenistas, dos gregos, estavam sendo desprezadas. A Bíblia diz aqui, houve a murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Que distribuição diária era essa? Se você notar em Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim: ninguém considerava aquilo que era seu propriamente, mas todos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam a cada um segundo a necessidade. Então a comunidade estava muito nova ainda, era recém-inaugurada a igreja de Atos. E essa comunidade era contida de várias classes de pessoas. Então era costume na tradição judaica ajudar, fazer esmolas, ajudar pobres e viúvas. Na comunidade cristã nova não era diferente. Havia pobres e havia também viúvas pobres. E com muito zelo e cuidado, os apóstolos e os obreiros apacentavam, cuidavam dos pobres, dos mais pobres. E essa distribuição diária, ela compreende a necessidade alimentícia. Então, as pessoas pobres, tanto homens, mulheres, famílias como viúvas, recebiam um donativo, recebiam uma ajuda alimentícia, né? Como se fosse uma cesta básica, vamos dizer, uma cesta básica por dia para cada família ou para as viúvas. Por causa do aumento, algumas viúvas estavam sendo esquecidas, estava sendo negligenciado, ou seja, podia não estar dando tempo, ou não estava sobrando alimento suficiente, enfim. O fato é que algumas viúvas não estavam recebendo a porção diária, vamos dizer, a cesta básica diária, que mantinha o sustento dela, da sua família. E por acaso, essas viúvas eram todas helenistas, não eram totalmente puras, não eram judias puras. E os helenistas foram reclamar com os hebreus: olha, está faltando comida lá para as nossas viúvas, e não está chegando lá. Seria alguma discriminação por nós termos alguns costumes gregos e vocês serem judeus puros? O que está acontecendo? Então houve uma murmuração e começou a ter um motim, começou a haver então um desconforto na igreja primitiva, né? Estava havendo uma má administração na logística, né? da parte social da igreja de Atos. Os discípulos, que eram os responsáveis, sabendo disso, sabendo que estava havendo um problema, que estava havendo uma confusão, e a comunidade não estava sendo bem atendida, e algumas repartições da comunidade não estava sendo bem apacentada, e esse caso social, civil, e com essas viúvas, não creio que era alguma discriminação, creio que era mais devido ao crescimento que houve, e por talvez acaso, isso convergiu nas viúvas helenistas. Foi isso que ocorreu, entendeu? Então, como se nós tivéssemos aqui uma igreja, e a comunidade, ela não está dizendo de um templo, o templo que tinha 100 pessoas, a comunidade era todos os cristãos.
não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então está dizendo aqui, o ministério espiritual está sendo comprometido, a parte espiritual está sendo comprometida. Quem eram os principais responsáveis pela parte espiritual? Ensino da palavra, discipulado, pregação pública, interpretação dos textos, eram os 12, e intercessão e oração pela comunidade, eram os 12, os principais responsáveis. Por causa do crescimento, eles tinham que deixar talvez a oração, o ensino bíblico e a pregação, para atender alguma viúva, para fazer alguma coisa. Então ele está dizendo aqui, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Que mesas? Aqui faz alusão à mesa de jantar. Vamos imaginar uma mesa de jantar, do púlpito até a porta, uma mesa de um grande refeitório, e viúvas, pobres, meninos, e os apóstolos, em vez de estar preparando o sermão, estudando, intercedendo, tinha que estar ajudando a servir essas mesas. Ou seja, estavam deixando a parte espiritual para ajudar na obra social, na parte natural, que não competia a eles. Mas por que eles faziam? Porque cresceu. Então ele está dizendo aqui, então os 12 principais, mais Matias, 11 mais Matias, convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, democracia, né, para pedir a participação dos demais, e dizer, não é razoável, não é lícito, não é bom, não é saudável, que abandonemos a parte espiritual, a palavra de Deus, para servir às mesas, obra social. Então aí que entra a parte do nosso estudo hoje, versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós, e também há uma tradução, escolhemos, porque a escolha não ficou só com a multidão, os 12 participaram dela, dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos, ou perseveraremos, à oração e ao ministério da palavra. Então foi por isso que foram necessários 7 novos obreiros. Foi exatamente por causa disso, por causa do crescimento numérico e da ação social que a igreja de Atos estava envolvida, e que fazia muito bem e zelava muito bem por isso. Então o aumento de agregados, de convertidos, faz o aumento, faz com que haja também aumento social. Então estava havendo uma descaracterização das repartições, e estava havendo uma negligência, porque deixava de cuidar da parte espiritual para cuidar da social, mas a social também não era bem cuidada, que as viúvas helenistas estavam reclamando. Então começou a haver uma dificuldade na igreja de Atos, ou seja, nenhuma repartição estava muito bem cuidada, porque se você cuida de 2 repartições, você cuida muito bem. Se você cuida de 20, você não vai poder cuidar de 20 como cuida de 2. Então você vai cuidar das 20, mas nenhuma delas vai ser bem cuidado. É o que ocorreu em Atos. Espiritual, natural, social, física, viúva, estava tudo recebendo pequenas porções de cuidado. Então os apóstolos, vamos parar com isso. A igreja cresceu, precisamos de novos obreiros. Então eles convocam a multidão e diz, escolhei 7. Por que 7? Podia ser 8, 10, 50, 1, 7. Há muitas especulações sobre o número de 7, mas tudo indica que 7 foi por causa do número das repartições que havia na comunidade. 7 grupos, 7 repartições, representadas por uma liderança. Vamos supor, adolescência, intercessão, social, evangelismo, as repartições que há numa igreja, ou parte jurídica, parte afetiva, parte da tesouraria, enfim, tudo leva a crer que esse número de 7 foi porque havia 7 grupos ou 7 repartições importantes, e cada um foi confiado a uma dessas repartições. Então eles acharam necessário, 7 são suficientes, porque cada um vai atender uma repartição. Eu quero 7.
7 vai nos ajudar a deixar as mesas e voltar para a oração e para a palavra. 7 obreiros, 7 diáconos, 7 serventes, 7 pessoas tiradas da comunidade cristã. Interessante notar, e tem que saber que tem que ser convertidos, né? Tem que estar já na igreja cristã. Da igreja cristã, dessa multidão, tire para mim 7. 7 é suficiente. Perfeito. Eles, né? Tudo bem, vou lá buscar os 7. Os apóstolos, não! Provavelmente Pedro, não está havendo a necessidade? Tá. Não cresceu a igreja? Cresceu. As viúvas helenistas não estão sendo desprezadas? Estão. Vocês não estão deixando a oração para servir jantar? Sim. Então não precisa de 7? Precisa. Aí qual que é o problema? Não podem ser quaisquer 7. Não pode ser qualquer pessoa. Mas tem 7 rapazes ali com boa vontade. Serve? Não. 7 pessoas, filho do sumo sacerdote, serve? Não. 7 pessoas que tocou 5 vezes no manto de Jesus? Não. 7 pessoas que dão um dízimo alto? Não. 7 pessoas que têm influência forte na cidade? Não. 7 pessoas boazinha? Não. Que jeito que tem que ser essas 7 pessoas então? Tem que ser obreiros aprovados. Pessoas aptas. Pessoas que reúnam condições mínimas, básicas e necessárias. Que condições são essas, Pedro? Eu vou te dizer. Primeiro, é onde a gente vai começar agora. E anota, porque a gente vai ter bastante referência. Que condições são essas para o obreiro aprovado servir? Primeiro, vamos ver. O versículo 3 está lá, Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Boa reputação. O que significa boa reputação? Você pode colocar aí, vida pública, privada, social, civil. Vida pública, vida privada, vida social, vida civil, que é quase tudo a mesma coisa. Então está dizendo aqui, quais as qualidades que esses novos obreiros precisam ter, Pedro ou os apóstolos? Qual a qualidade que você que está aqui, você que vai me assistir, qual o recurso, o dom você precisa ter para ser um obreiro? Ou se você já é um obreiro, pastor, presbítero, necessita ter, e se não tem, precisa adquirir. Primeiro, boa reputação. Esses diáconos não poderiam estar envolvidos em escândalo algum. Vida honesta, íntegra, diante da sociedade. Muitas pessoas servem ou querem servir achando, deixa sem retorno, não precisa de retorno, achando que só precisam ter qualidades espirituais, que só precisam saber pregar, que precisam só ter oratória, que precisam só jejuar e orar, que precisam só conhecer a Bíblia, se bem que a maioria não jejua, não ora e nem conhece a Bíblia. Mas enfim, elas têm a mente e os pés no céu. Pode ter a mente no céu, mas os pés aqui na terra. E muita gente está servindo a Deus com boa oratória. Muita gente está servindo a Deus com dons do Espírito. Muita gente está servindo a Deus com ótimo vocal. Muita gente tem talentos, mas está servindo a Deus
com uma má reputação. E ele disse aqui: eu não quero gente que ressuscite mortos, que ore em língua estranha, que profetize, que tenha todos os dons apenas, e seja um mau caráter. Eu quero pessoas de boa reputação, pessoas que são corretas na sociedade. O que ele está querendo dizer aqui? Pessoas que têm o nome em dia, que têm as suas contas pagas em dia, que não tenham o nome protestado, que não tenham o nome no SPC, no Serasa, é o que ele está dizendo, que tenham o nome limpo na praça, pessoas que sejam bons funcionários. Como você é conhecido na sua empresa? Você chega no horário, sai no horário, cumpre com as suas obrigações. O que o seu patrão falaria de você, se ele estivesse aqui? Qual é a sua reputação? Como é a sua vida pública, privada? Ele está querendo dizer: eu quero pessoas na obra que sejam competentes, honestas, íntegras na vida privada. Como é que é? O índice de produção das suas mãos é melhor que a do ímpio ou é pior? Você é o que chega atrasado? É o que sai mais cedo? É o que dorme no banheiro? É um péssimo funcionário? Como você usa o seu dinheiro? Gasta mais do que ganha? Está endividado? Não sabe administrar a parte financeira do seu lar? Está dizendo: esse tipo de gente eu não quero. Como você é na escola, se você tem um ministério solteiro? Como você é com os estudos? Qual é o seu testemunho na escola onde você estuda? Você tem uma boa reputação? Eu poderia perguntar para o seu professor: como você é na escola? Como você é com os amigos de classe? Qual é a sua conduta na sala de aula? Ele está dizendo: eu quero pessoas íntegras, irrepreensíveis, honestas. 2 Coríntios 8, 21, 2 Coríntios 8, 21, você pode anotar. Olha esse versículo, vamos estudar esse versículo. Pois nós zelamos o que é honesto, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Quem está falando isso aqui é um dos homens mais magníficos que pisou nessa terra, um dos homens que mais demonstrou a glória e o poder, o homem mais espiritual que pisou nessa terra, o apóstolo Paulo. E o homem mais espiritual diz assim: eu não cuido só das coisas do espírito, não, mas também da dos homens. O homem mais espiritual paga a conta em dia. O homem mais espiritual tem uma vida pública, social, íntegra. Então ele está querendo dizer: não se preocupar só com as coisas espirituais e deixar as naturais para lá. É muito importante. Eu quero 7 homens que tenham boa reputação. Como são como maridos? Quero exemplos de maridos. Quer ser obreiro? Como você é como marido? Qual testemunho sua esposa pode dar de você como marido? É irrepreensível como marido? Como pai, como é como pai? Ele está dizendo: eu quero gente assim, boa reputação, maridos íntegros, honestos, amorosos, pais honestos, amorosos, inteligentes, educadores, para depois servir, esposas, mães, filhos que honram o pai, filhos corretos, honestos, irrepreensíveis. É o que ele está dizendo. Se não tiver essas qualidades, não pode ser obreiro. Ah, mas canta bem, prega bonito, sabe teologia. Não é suficiente. Ele está querendo dizer: eu quero homens de boa conduta, homens irrepreensíveis, homens zelosos, homens honestos. Eu não quero gente lambona, que falta da escola 3, 4 vezes por semana, que tira as piores notas, que é o conversador, o brincalhão da classe, que leva advertência todo mês. Não, eu não quero funcionário ruim, que tem a carteira de trabalho, você vai lá ver 15 registros, não para em lugar nenhum, é um péssimo funcionário, é um péssimo exemplo. Não quero. Não quero maridos com os casamentos destruídos, divididos. Não quero esposas insubmissas, lares divididos. Não quero.
1 Timóteo 5,8 diz o que? Anota: se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que infiel. Sabe o que eu vejo? Pastores que pregam a palavra, têm suas congregações, ou pastores itinerantes que viajam. A casa é uma bagunça, é tudo dividida, a casa é uma anarquia. Mães que têm ministério, a casa não é limpa. Essas mulheres, essas profetisas, as mulheres do coque, quantas vão fazer tarde da bênção e a casa tão chiqueiro? E o filho está lá com a fralda e fez a necessidade faz 5 horas. Os apóstolos, esse tipo de gente eu não quero pregando, eu não quero fazendo a obra. Se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé, pior do que infiel. Vem pregar, mas a roupa do marido não está lavada. Vem pregar, mas não fez comida para os filhos. Vem atuar, vem ajudar, vem limpar a igreja, mas a casa dela não é limpa. Está pregando no Brasil inteiro, mas os filhos não são convertidos. Está pregando no Brasil inteiro, mas não faz culto familiar em casa. Não quero. Quero exemplos de pais, exemplos de maridos, exemplos de esposas, exemplos de filhos. Senão não pode fazer. Aí se faz essa bagunça, ou conserta ou deixa de fazer. Está em desacordo, está quebrando um princípio espiritual, está desobedecendo a lei de Deus. Imagina, você está pregando lá na Bahia, no Amazonas, em São Paulo, sobre ordem, decência, família, honestidade, e lá na tua casa, conta para pagar, nome no SPC, filho mundano, esposa iracunda. Que é isso? Não pode. E o tanto de ministério que é assim. 2 Coríntios 6,3 diz o quê? Olha o teor desse versículo que eu vou ler. Olha o que Paulo está dizendo. Não dando nós motivo de escândalo algum, para que o nosso ministério não seja censurado. Nós não temos defeito, nós não temos nada que nos comprometa, para que o nosso ministério não seja censurado. No original, sabe o que quer dizer? Não dando nós motivo de escândalo algum. Não somos pedra de tropeço. Para quê? Para que o ministério não seja censurado, para que pessoas deixem de se converter por causa do nosso mau exemplo, para que o evangelho deixe de crescer por causa do meu mau testemunho. Então Paulo, nós não dando nós motivo de escândalo algum. Nossa família está bem, vida financeira boa, vida espiritual boa, social, civil, está tudo em dia, contas em dia, pai bem com filho, filho com pai, esposa com marido, tudo correto, porque se essas coisas não estiverem corretas, elas podem impedir o avanço do ministério. Nós podemos ser motivo de escândalo, pedra de tropeço, aí o ministério é censurado. Aí ele não flui, aí uma alma deixa de se converter por causa do meu mau exemplo, aí o Espírito Santo deixa de atuar, porque o anátema está na igreja, o anátema está na minha vida. Olha Paulo, não dando nós motivo de escândalo algum, ou seja, Paulo dizendo, somos irrepreensíveis. No mesmo texto vai dizer, irrepreensíveis. Mateus 14:1 e Marcos 1:28, anota. MT 14:1 e MC 1:28. O que diz Marcos 1:28? E a fama de Jesus percorria por toda a Galileia. O que é fama? Reputação. Quem era Jesus? O obreiro dos obreiros, o diácono dos diáconos, o pastor dos pastores, o grande homem de Deus, Jesus, o Messias. E Jesus é o exemplo de um ministério irrepreensível, perfeito, capacitado, de um obreiro aprovado. Como era Jesus na vida privada? E a fama de Jesus percorria toda a Galileia. A fama, a reputação, qual reputação? A boa reputação.
cura, faz milagres, ama o próximo, a prostituta, a fama, a boa reputação de Jesus. E em Mateus 14:1 diz: ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Chegou sobre Herodes. E é lógico que aqui no sentido literal está dizendo da popularidade, dos feitos, prodígios. Chegou até Herodes o conhecimento. Mas chegou o que? O bom conhecimento, a boa fama. Então Jesus era conhecido como? Alguém que praticava boas obras. A reputação de Jesus, ele paga tributo? Será que paga? Vamos apertar. De quem é de César? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nossa, mas não é possível, o homem pagava conta. É desse jeito. Cumpria os votos da lei? Cumpria. Ia no templo? Ia. Lia a lei? Leu o profeta Isaías. Irrepreensível. Ia ao monte como costuma orar? Ia. Alimentava os pobres como é o costume judeu? 5.000 pessoas, mulheres, fora crianças e homens. 15.000 pessoas. Então Jesus tinha uma ótima reputação, não ficava só no monte orando, pagava a conta em dia, visitava órfão, viúva, era social, sócio civil, bem, andava em dia. Isso aqui compreende a autoridade espiritual que você não tem ideia. Para mim, homens poderosos são homens que têm integridade, e não homens que têm retórica, e não homens que têm dons pirotécnicos, não, homens que têm integridade, honestidade, caráter. Você deve trabalhar e lutar por esse primeiro tópico, que 90% dos ministérios eclesiásticos não o possui. Pessoas endividadas, pessoas com nome na Justiça Federal, na Polícia Federal, pessoas que traem as esposas, pessoas calotes. O Banco do Brasil esse ano divulgou uma nota, uma ordem, porque um gerente do Banco do Brasil congrega nessa igreja, disse: nós não aprovamos créditos a partir de agora para pastores. E o porquê dessa ordem? Porque eles não pagam, porque eles não andam em dia, porque eles são caloteiros. Aqui nessa mesma cidade, a maior imobiliária dessa cidade não aprova ficha, não aluga imóvel para pastores, porque a maioria dos templos e imóveis que estão vinculados à igreja a nome de pastores estão em dívidas, não pagam. O segundo é cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O que os apóstolos estavam querendo dizer com isso? Eu quero 7 pessoas que tenham tido a experiência pentecostal de Atos capítulo 2. É isso que ele está querendo dizer. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2 e todos receberam, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Ali foram outorgados dons, capacitações extra-humanas, sobrenaturais, aquelas pessoas, porque o Espírito é o mesmo, mas há variedade de dons. Então ele está querendo dizer: eu quero essas pessoas, eu quero 7 homens que tiveram essa experiência, não necessariamente naquele dia, em Atos 2, mas que receberam esse poder do Espírito Santo, ou esse batismo em outras ocasiões, mas que tenham habilidades, que tenham talentos sobrenaturais. É o que ele está dizendo. Cheios do Espírito Santo significa pessoas com capacidades, qualidades extra-humanas, sobrenaturais, espirituais. Se você notar, um dos 7 escolhidos foi Estevão, e no próprio capítulo 6, no versículo 8, vai dizer: e Estevão, cheio de poder, fazia sinais e prodígios. Então, um dos 7, Estevão, era conhecido como um homem que fazia sinais e prodígios, e era cheio de poder, cheio do Espírito Santo. E é muito importante você saber disso aqui, e você adquirir esse poder. Por que
os apóstolos colocaram este fator como sendo importante para um obreiro se integrar à obra? Por quê? Ele necessitaria ser cheio do Espírito Santo. E já que eu expliquei o que é ser cheio do Espírito Santo, ter habilidades, recursos espirituais, sobrenaturais. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios 6,12, diz assim: não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 10,4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. O que isso compreende? O que isso significa? Primeiro ele diz assim: não temos que lutar, nossa luta não é contra carne ou sangue, pessoas, matéria, física, e sim contra principados e potestades, demônios, espíritos. A nossa luta, o nosso trabalho não é em campo terreno, apesar de estarmos em campo terreno e exercermos funções terrenas. Não é contra a carne ou sangue, matéria, e sim contra principados e potestades, espírito. A luta do cristão, a atuação do obreiro, se dá em campo espiritual. Você tem que sempre saber disso. E muita gente, por mais que eu repita, não entende isso. E atua em campo natural e não tem efeito nenhum, nem espiritual e nem o natural. A nossa luta é espiritual. E principalmente, está dizendo, da luta cristã. Quanto mais a do obreiro cristão. Depois ele vai dizer, já que a nossa luta não é física, carne ou sangue, e sim espiritual, principados e potestades, então as armas da nossa milícia, as armas do nosso pelotão, as armas da nossa repartição de guerra, não são carnais, não são naturais, mas poderosas em Deus, mas espirituais, para destruir fortalezas. Então, sabendo que a obra a ser feita, apesar da obra do diaconato ser bem física, mas sabendo disso, mas sabendo que não é só física, que também é, em grande parte, e a maior parte, é espiritual, esses novos obreiros necessitam ter habilidades espirituais. Precisam ter o poder do Espírito Santo. Precisam ser cheias do Espírito Santo. Precisam ter condições espirituais. Vou ler aqui. Não, Gênesis 41, versículo 33 e 38. Você põe José na frente. Depois você coloca 1 Samuel 16. E coloca na frente Davi. Depois você coloca Juízes 7. E coloca na frente Gideão. Então Gênesis 41, José. 1 Samuel 16, Davi. Juízes 7, se você quiser colocar na sequência Gênesis e Juízes. Juízes 7, Gideão. Quem eram esses três homens? Três obreiros. Um rei, um governador, um juiz. Ambos representavam a obra de Deus. Ambos lideravam, executavam a obra. E aí? E aí? José está no calabouço, tem um sonho, interpreta o sonho de Faraó, o quê? 7 anos de escassez, 7 anos de bonança. Ajunta em tesoura nos seus celeiros, para quando vir a escassez, o Egito não perecer. Revela. Só que nessa parte administrativa, Faraó, que vai ser muito grande, porque o mundo inteiro vai correr até o Egito, você vai precisar de alguém para administrar os seus negócios. Para administrar tudo isso aí. Faraó olha para ele: por acaso essa pessoa não é você, ao qual habita o Espírito do Deus vivo? Para exercer essa função, precisa ser alguém que tem o poder do Espírito Santo, capacidade espiritual, influência espiritual.
Isso você tem, José. Esse homem é você. Por acaso esse homem não seria você, ao qual o Espírito habita o Espírito de Deus vivo? Gideão, vem o anjo do Senhor com ele moendo trigo no lagar, diz para ele: você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Aí ele vai falar: como pode ser o menor da minha família, o mais pobre de Manassés? Vai nessa tua força, varão valoroso. Foi daquele jeito que tinha? A Bíblia diz que depois desse fato, e o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Senão ele não podia executar a obra, ele não podia livrar Israel dos midianitas, não podia ir no natural, ele não ia vencer a batalha com espada, bala, revólver, pólvora. Ele ia vencer com estratégias espirituais, com direções espirituais, com a mente espiritual. Davi a mesma coisa, você vai enfrentar Golias, você vai ser rei. Samuel procura Jessé, os seus filhos, passam todos por eles. Tem mais algum ainda, falta um menor, Davi. Deus vai a Samuel, é esse mesmo. Tenho provido para mim de um rei segundo o meu coração, é esse. Pode ungí-lo. Ele unge a Davi. Pega o chifre, derrama óleo, como na antiguidade. E a Bíblia diz que depois disso, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi venceu Golias, então Davi reinou, então Davi teve estratégia. Davi foi rei, Davi foi sacerdote, Davi foi profeta. Por quê? O Espírito Santo capacitou ele. Então, sem o poder do Espírito Santo, você não pode. Não vai ter eficácia a sua obra. Você vai sempre combater em âmbito terreno. Se você visitar um hospital do câncer, o que a sua obra natural vai fazer ali? O que você vai fazer diante de cancerosos? O que você vai fazer numa favela sem o poder do Espírito Santo? O que você vai fazer num prostíbulo? O que você vai fazer num presídio? O que você vai dizer? Palestra? Retórica? Vai dar um abraço? Uma cesta básica? Tudo bem, mas a obra do Senhor não consiste só nisso. Você já viu pessoas que fazem obras há anos? Igrejas, pequenos trabalhos, casas de recuperação, evangelismos em presídios, isso, aquilo, outro, e não obtêm nenhum resultado sequer, não salvam ninguém, não regeneram ninguém, não ocorre nada, porque apesar de terem boa vontade, não tem estrutura espiritual, não tem espinha dorsal espiritual, seus lábios não se inflamam quando pregam, não são pessoas que têm poder. Precisamos de poder. Se você é um obreiro seco e vazio, você nunca ressuscitará um osso seco. Seu louvor nunca edificará uma congregação, sua pregação nunca converterá um ímpio, você nunca trará uma prostituta à vida, um drogado à libertação, um canceroso, um enfermo à vida, nunca pegará um coração corrupto, bêbado, drogado, sanguinário, adúltero, maligno e o fará limpo, transformado, salvo, sem o Espírito Santo. Eu vejo tanta gente correndo de lá e para cá, querendo fazer, ao invés de procurando receber, ter primeiro. Você não pode levar o que você não tem. Como é que você vai dar alguém de comer se você está faminto? Para dar alguém de comer, você tem que estar saciado, cheio. Grandes homens do passado, quando tinham seus ministérios, se sentiam secos e vazios, que seu ministério já não estava tendo efeito, se retiravam uma semana, ia 2, 3, 4 dias para o bosque orar, e buscando o poder do Espírito Santo, buscando a unção, a capacitação, até que 1, 2, 3, 4 dias eram cheios, e voltavam para suas congregações, para os seus ministérios, e pregavam a palavra. Então a alma se convertia, havia prodígios, aconteceriam libertações tremendas, debaixo do poder do Espírito Santo. Você precisa disso para receber essas qualidades espirituais. Segundo tópico, dentro do cheio do Espírito Santo, o que significa também ser cheio do Espírito Santo? Coloca aí, graça. Graça. Coloca Gálatas 5:22 na frente.
que é ser cheio do Espírito Santo? Graça. Atos 4,33 diz assim: e era um o coração da multidão dos que criam, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e havia neles abundante graça. Quando que a graça abundou nos apóstolos? Como que eles ficaram cheios da graça? Quando foram batizados no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo na plenitude veio, com ele veio a graça. Então, cheios do Espírito Santo está dizendo: eu quero obreiros cheios de graça. Graça. Cheio do Espírito Santo compreende poder, unção, autoridade. Mas cheio do Espírito Santo compreende outra coisa, porque o Espírito Santo não é só dom, o Espírito Santo também é fruto. É onde nós escrevemos aí Gálatas 5,22: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, fidelidade. Contra essas coisas aos quais já escrevi, não há lei. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo abunda em graça. Você é uma pessoa que pode ser comparada a Maria, mãe de Jesus? Maria, cheia de graça. Salve Maria, Ave Maria, foi o que o anjo Gabriel disse. Salve Maria, cheia de graça. Foi agraciada por estar dentro do teu ventre o verbo vivo. Jesus, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode se considerar uma pessoa cheia de graça? Emana a graça da sua vida. Graça destila dos seus lábios. Graça destila do seu louvor quando você canta. Graça destila da sua oração pessoal ou coletiva. Graça é emanada da sua pregação pública, do seu evangelismo. A graça nas conversas que você faz em rodas. A graça nas visitas que você faz. A graça num abraço que você dá. Olha o verbo de Deus passando. Olha lá, vimos ele ali, cheio de graça e de verdade. É isso que ele está querendo dizer. O que expressa em você é carne, ira, porfia, emulação, contenda, lascívia, timidez, prepotência, arrogância, rebeldia, olhar vingativo. Ah, mexe comigo para ver. Graça, o fruto. Tem poder, mas não tem o fruto. Longâmino, eu quero obreiros. Benignos, eu quero obreiros. Bondosos, eu quero obreiros. Mansos, quero obreiros. Quero obreiros alegres. Eu não sei o que é essa onda de baixa estima, desânimo, melancolismo, tristeza que acomete os obreiros. Eu não sei se é a obra do Espírito Santo está na tua vida, não, porque independente de ações, resultados ou condições, a felicidade do cristão é fruto do Espírito Santo, é obra sobrenatural. Por isso Paulo vai escrever aos Filipenses 4,4: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Domínio próprio, eu quero obreiros, que é isso? Que tenham poder, que tenham autodomínio sobre si mesmo. O que é domínio próprio? Domínio sobre as emoções, domínio sobre a ira, domínio sobre a compulsão sexual, domínio sobre a euforia, domínio sobre si próprio, a capacidade de exercer autodomínio, cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Obreiro descontrolado, iracundo, tímido, covarde, melodramático, choroso, emburrado, introvertido. Ai, que tristeza, Jeová, que tristeza. Onde que vai isso? O que faz com isso? Faz obra com isso, Jesus? É o médico que opera o joelho bom, faz mais mal para o corpo do que bem. Graça, meu irmão, graça.
Em Estevão havia abundante graça, em Pedro havia abundante graça, em Paulo havia abundante graça, o fruto do Espírito, graça nas ações, graça nas palavras, graça nas visitas, fruto do Espírito, personalidade, caráter, temperamentos conformados ao caráter e à imagem de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, porque é muito fácil copiar a primeira parte, ser cheio do Espírito Santo, poder, pulo, grito, sonho, arrebatamento de sentido, rola, visão, profecia, essa faceta aí é facinha copiar, é fácil dizer que eu tive, que eu vi, que eu fui, que eu sou, e a graça, e o fruto do Espírito, e o caráter. Obreiros regenerados, graça compreende isso, cheios do Espírito, conformados a Cristo, regenerados, nascidos de novo, santificados, justificados, tendo cativas as mentes à obediência de Cristo, da palavra, sendo dominados pelos sentimentos de Cristo Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgando por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tomando forma de homem. Sentimento, caráter, graça, precisamos aprender. Esse versículo é um dos que mais mexe comigo, Atos 4,33, e havia neles abundante graça. Não havia só graça, não havia havia abundante, transbordante, muita graça. Eu fico pensando, Senhor, como eu vou alcançar aquilo? Eu quero abundante graça. Somos justificados pela graça, somos salvos pela graça, vamos para o céu pela graça, somos remidos pela graça. O que jogou roda das veias de Jesus foi graça. Graça, abundante, maravilhosa, gloriosa, graça, você tem que possuir, tal atributo, cheios do Espírito Santo. Quais frutos você domina? Você é longâmino? O que é longânimo? Difícil de tirar aquela pessoa do sério. Longâmina, ela vai 2 milhas, 3, ela releva até o máximo. Benigna e bondosa, atitude, derivado de bom, benigna, é a pessoa boa, você conhece ela como? Eu não sei muita coisa, eu sei que ela é boa, benéfica, boa, tem bondade extraída dela quando ela é pressionada. Bondade, ou você é maligno, mal, olhar mal, palavras más, ferinas, atitudes más, perversas. Não, eu quero obreiros benignos, bons, pessoas boas. O que é bondade? Tudo que é bom, claro, limpo, puro, honesto, humilde. Paz. Obreiro tribulado, perturbado, obreiro irritado, conturbado. Não, paz. Sentimento pacífico que domina o nosso sentimento, domínio próprio, exercer domínio sobre suas faculdades mentais, emocionais, psicológicas. A pessoa é um desastrado, a pessoa é um impulsivo. Amor, tem que ter amor, demonstrar. Como é que faz a obra sem amor? Tem que amar o preto, o branco, o rico, o pobre, o pequeno, o alto, o chato, o legal, o bom, o ruim. Sem amor, eu não cuido desses ossos secos. E tantos atributos. Regenerado. Se você não é, você deve buscar. Se você quer ser, deve buscar para ser. É isso que está dizendo. Último. Sabedoria. Sabedoria. Então houve o crescimento na igreja e precisava de novos obreiros para
para receber copiaram? Então houve o crescimento na igreja grande, eu precisava de novos obreiros para cuidar desse crescimento, para preencher as novas vagas que esse crescimento abriu. Necessitava então de novos obreiros, e eles haveriam de ter condições básicas necessárias, responder por princípios mínimos para agregarem, integrarem a obra. Quais deles? Primeiro, boa vontade. Segundo, cheios do Espírito Santo. Terceiro, sabedoria. Sabedoria. Nós temos que entender que essas palavras não estão aqui por estar. Há um propósito e um princípio dela estar aqui. Sabedoria. Capacidade de tomar decisões. Capacidade de liderança. É isso que o texto está dizendo. Eu preciso de gente assim, sábia. Por quê? O que a obra compreendia? Obra social. Logística da obra social. Quanto vai para quem vai? Tesouraria. A parte financeira da igreja. Parte jurídica. Física. Eles iam cuidar dessas coisas. Da administração, do governo. Parte jurídica, física, social. Financeira. Casos específicos. Viúvas, órfãos. Olha o que eles teriam que administrar. Então, era algo de muita responsabilidade. Não precisa de pessoas capazes, sábias, instruídas, destras, habilidosas. Senão não serve. Por quê? Vão ser constituídas sobre um importante negócio. Um negócio de muita responsabilidade. Um negócio que precisa ter muito critério. E eu não posso mandar qualquer panguão para cá. Tem que ser gente instruída. Então, para ser obreiro, é necessário ter maturidade, discernimento, sabedoria, instrução. Senão você não pode, compromete a obra. Paulo diz também em Timóteo 3 que para você levantar um diácono ou um pastor, bispo, não neófito, para que se ensoberbecendo caia em laço. Não neófito, não infante, imaturo, inconsequente, inconstante, mas sábio, maduro, líder, habilidoso. Por quê? Os apóstolos estão dizendo aqui, a obra vai exigir traquejo, jogo de cintura, é complexo, é uma viúva com problema emocional, outra financeiro, um homossexual que entra, uma repartição pública com deficiência, logística social. E se eu não tiver crânios, pessoas hábeis, sábias, articuladas, compromete a saúde do corpo. Eu preciso de um para ocupar a repartição de adolescentes da igreja, a outra o louvor, a outra a intercessão, grupo de mulheres. E eu não posso colocar qualquer uma nessas repartições. Tem que ser pessoas sábias, hábeis. Não pode ser pessoas inconstantes, irresponsáveis, tolas, nécias. Tem que ser sábias. Como é que você vai cuidar de uma repartição tão difícil como louvor? A complexidade, músico, instrumento, técnica e espiritual. Se não tiver habilidade, sabedoria para lidar com os reveses. Repartição de adolescentes de 10 a 17 anos. A dificuldade, a complexidade que cada adolescente vai exigir. Se a pessoa ou o casal não tiver sabedoria, mata aquela repartição. Sabedoria. O pastor viaja e entrega a chave da igreja para o panguão. Aquele que não tem sabedoria, que é nécio, neófito, quando ele volta,
Cadê minha igreja? Você deixou a chave com o panguão. Levaram a igreja. Não soube administrar. Fez besteira. E os apóstolos, sabendo disso, faz favor, me traz 7 pessoas aqui. Justo, honesto, trabalhador, beleza. Cheio do poder, do caráter do Espírito Santo. Mas me traz gente sábia, inteligente, destra, habilidosa, perspicaz, prática. Não me traz gente inconsequente aqui não. Gente sem discernimento, eu quero gente sábia. Por quê? Pessoas que têm condições de tomar decisões. Pessoas que vão saber sair diante de pressões, porque a obra vai exigir pressões espirituais, pressões demoníacas, físicas, pressões familiares, e ela tem que ser destra para saber sair daquilo com justiça. Pessoas que têm capacidade de liderar, entrega a mão na obra, é um líder nato, tem iniciativa, dinâmica, é líder. É isso que Pedro está dizendo. Sabedoria. Quer ver? Abra todos comigo em 1 Reis capítulo 3. 1 Reis capítulo 3. Olha só, 1 Reis 3, versículo 7, Salomão está orando e falando com Deus. Agora pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Teu servo está no meio do Teu povo que elegeste, povo tão grande e numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, porque por haver Salomão pedido tal coisa. Versículo 11, disse-lhe Deus, já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte dos inimigos, mas me pediste entendimento ou sabedoria, para dizer nisso que é justo, eis que faz segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Até aí, depois ele também dá riquezas. Olha aqui, e eu encerro com isso. Quem foi o sucessor do trono do rei Davi? Salomão. Ok. Davi foi qualquer rei? Foi rei chulezinho? Como é que foi? Davi governou bem Israel? Excelente, apesar dos seus delitos com a sua família. Davi morre, tem toda aquela bagunça de Adonias, querer o cargo e tal, mas não perdura, não prevalece. Davi morre, o rei, o sucessor, o filho dele, Salomão, ainda jovem, assume o trono. Quando ele assume o trono, ele se depara com a poderosa nação de Israel e toda a sua complexidade, e fala, eu vou ter que governar isso. Só que o que Salomão faz? Eu não tenho condição de governar essa nação. Eu não tenho qualidade. O que aqui representa? Salomão, o obreiro, Israel, a igreja. Israel, soldados, armas, finanças, jurisdição, espiritual, sacrifício, templo. Como eu vou lidar com isso? Igreja, meu Deus, as repartições, adolescente, viúva, financeiro, espiritual, irmãs. Como eu vou lidar? Pessoal, individual, pecado, novo convertido, formação desse, a obra missionária, evangelística, aqui, acolá, coletiva, individual. Como eu vou lidar com isso se eu não tenho estrutura, capacidade? Salomão sabia.
faltava-lhe sabedoria. E sem sabedoria, ele não podia dizer assim: como eu governaria tão grande povo como Israel? Sou uma criança, não sei entrar nem sair, não sei se é como meu pai era um homem extremamente sábio, capacitado, eu não sei nada, eu não tenho recurso, então eu não posso governar. A mesma coisa é o que Atos está ensinando. Eu quero homens que tenham sabedoria, destreza, condição, senão não podem. E a mesma coisa, entrega a igreja, entrega uma repartição para uma pessoa que não tem habilidade e sabedoria. Ela vai matar, ela vai dividir, ela vai corromper. Entrega uma repartição financeira para a pessoa. Você vai lá, o que é isso? A igreja está devendo 50 mil reais. Que rombo foi esse? Ah, pastor, negociei mal tal dívida, paguei o que não devia, paguei o que não devia e não paguei o que devia. Não tive sabedoria para administrar a parte financeira, a tesouraria. Quebrou a igreja. Não tive sabedoria. O que aconteceu com os adolescentes? Você começou com 30 casais, você está com 12. Eu falei que era tudo do diabo, do capeta, que eles não podiam fazer nada, que eles eram endemoniados e eu queria dar um pau neles ainda. Não tinha sabedoria. Não, porque adolescente você sabe que não presta, né, pastor? Adolescente é aborrecente, adolescente é isso, aquilo, outro. A gente é assim que é ferro e fogo. A gente toma tudo, não deixa se fazer nada e acabou. Sabedoria foi desviando. Casais é a mesma coisa. Ou grupos, né? E tem o outro que é o liberal. Não, pastor, eu cuido do grupo de casais. Eu cuido das irmãs. O que você faz? Tomamos chás e biscoitos, chás e biscoitos, chás e biscoito. Aí, o que mais que você faz? Não tem sabedoria para lidar. As repartições vão ser divididas, diluídas, vão desintegrar, vão ruir. Então tem que haver. Tá, e se eu não tenho? Como Salomão, ele não tinha. Peça. Salomão foi lá e pediu. O que me pedes agora, que você está assumindo o cargo? Deus vem a ele, os dois em comunhão. O que me pedes? Dá-me sabedoria, dá-me entendimento, dá-me um coração sábio para julgar esse povo. Dá-me sabedoria para cuidar dessa repartição. Dá-me sabedoria para administrar a igreja. Essa oração que eu tenho feito desde a outra igreja. Faz 4 anos que eu tenho feito essa oração. Incessantemente, constantemente, pedindo sabedoria, a mesma que ele deu a Salomão. Peça sabedoria para lidar com o evangelismo, com a missão, com os adolescentes, com o louvor, com o discípulo, com o individual, com o coletivo, com o social, com o físico, com o financeiro. Me dê sabedoria para não só não lesar a igreja, como te glorificar, te honrar e multiplicar o talento que o Senhor me confiou. Ó, pastor, você me deu só para cuidar daquela parte, mas ó, achei uma maneira de ter lucro para a igreja. Ó, pastor, você falou para eu apacentar, mas eu apacentei, evangelizei, dobrou, triplicou. Por quê? Porque foi me dado sabedoria. Então Deus deu a Salomão e disse: perfeito, você vai ser o homem mais sábio, que antes de você não teve nenhum, e nem depois de você terá. E ainda deu riquezas a ele, que não entra na questão. Então, tá lá, Tiago 1,5, você pode anotar. Aprovados. Então é nisso que consiste essa parte, pelo menos. Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado. Reúna condições, primeiro, para ser, senão não sirva. Quais condições? Algumas delas estão em Atos 6. Havia um crescimento, a necessidade de novos. Quaisquer 7? Não. 7 que tenham boa reputação, vida íntegra, social, correta, cheios do Espírito Santo, qualidades espirituais e a graça, o fruto, o caráter, regenerados. E sabedoria, condições de liderar, de tomar decisões, da complexidade da obra. E homens de profunda oração, dia, noite, meses, anos. E de habilidade bíblica, teológica. Sem mencionar que o pregador tem que saber pelo menos falar a língua nativa, né? O que é de pregador que não sabe falar português? Porque a gente fomos ontem no evangelismo. Amém? Vamos ficar de pé então.